Atos, capítulo 1. Nós precisamos fazer algumas perguntas quando nós vamos ler um texto, quando nós vamos ler um livro. Perguntas tipo, quem escreveu, para quem, em qual época que foi, qual contexto que foi. Então tem várias perguntas que nós podemos fazer a um texto. Então aqui, já de cara, como nós vamos ter a nossa gincana em maio, e nós vamos estudar o livro de Atos, eu já quero te falar algo que talvez possa ser uma das perguntas. Atos tem 28 capítulos, amém? Então grava isso aí, Atos tem 28 capítulos, nós vamos estudar todos os 28 capítulos aqui. Pergunta muito importante, quem escreveu o livro de Atos? Então, o autor do livro de Atos é Lucas, isso, Lucas, o médico, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas. Quem era Lucas? Um médico, gentil, amigo de Paulo, né? E como que nós sabemos que foi Lucas que escreveu o livro de Atos? Ali, Lucas, capítulo 1, versículo 3, ele já vai falar que escreve a sua primeira carta, ele está escrevendo a primeira carta. E logo aqui em Lucas, no capítulo 1 e no versículo 1, ele vai relatar ao mesmo destinatário da primeira carta, porque lá em Lucas, capítulo 1, versículo 3, ele vai enviar essa carta a Teófilo. E aqui em Atos capítulo 1, fiz o primeiro relato, ó Teófilo. Então, o destinatário é Teófilo, o mesmo destinatário pelo qual ele escreve o Evangelho de Lucas. E aí nós vamos fazer outra pergunta. E quem foi Teófilo? Teófilo, possivelmente uma pessoa muito importante, um grego, né, muito importante da época. Com certeza ele ajudou a Lucas ali de alguma maneira para que Lucas conseguisse correr atrás de todas essas informações que ele precisava para escrever o livro de Atos. Então, Teófilo era uma pessoa muito influente, era um homem muito influente. Então, ele escreve o livro de Lucas e também o livro de Atos e envia a Teófilo. Então, qual que é o propósito? Outra pergunta que nós precisamos fazer. Qual que é o propósito? Eu já estou aqui com a minha Bíblia toda rabiscada. Por sinal, eu estou com duas Bíblias aqui. Estou com a minha Bíblia de estudo. Estou com a minha Bíblia, a Bíblia que eu rabisco. Estou com um caderno de anotação. Estou com as minhas canetas aqui, os meus marca-texto. E sugiro que você faça isso também. Comece a anotar tudo que nós vamos escrever aqui, porque vai ser muito importante. Então, qual que é o propósito do livro de Atos? Vamos lá. Orientar a igreja em sua missão permanente por meio do relato de como o Espírito Santo capacitou os apóstolos para a propagação do testemunho de Cristo ao mundo gentil. Então, olha só, que detalhe importante. Ele tem aqui uma missão permanente, né? Ele vai orientar a igreja em uma missão permanente por meio do relato de como o Espírito Santo capacitou os apóstolos para a propagação do testemunho de Cristo. Então nós vamos ver isso aqui já no primeiro capítulo e isso vai ser muito importante. Algumas verdades fundamentais que estão descritas aqui no livro de Atos. As testemunhas de Cristo são capacitadas pelo Espírito Santo, isso nós já vamos começar a ver desde o capítulo 1. As testemunhas de Cristo devem ir até os confins da terra. Também já vamos ver isso relatado no capítulo 1. As testemunhas de Cristo sofrem perseguições. Nós vamos ver isso durante quase todo o capítulo, todos os capítulos de Atos. As testemunhas de Cristo estabelecem igrejas para que a missão tenha continuidade. Então, olha só, um dos objetivos de sermos testemunhas de Cristo é direcionados pelo Espírito Santo, nós temos uma missão de continuidade com a igreja, em nome de Jesus, amém? Então, como nós já lemos no primeiro versículo do capítulo 1 de Atos, fiz o primeiro relato, aqui é Lucas falando, ó Teófilo, destinatário, mandou para Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. Então ele está dizendo aqui, ó, Jesus, antes de ensinar tudo aquilo que ele ensinou, primeiro ele fez. Então por isso ele tinha autoridade ao ensinar, porque ele ensinava aquilo que ele fazia. Então é um papel fundamental da igreja. Ela tem que realmente ensinar, mas o ensino dela tem que estar fundamentado naquilo que ela faz como testemunho de Cristo. Isso é muito importante. Então nós precisamos ensinar aquilo que nós
fazemos. Muito importante. Lá no versículo 4, nós não vamos ler todo o texto, você vai precisar ler o texto aí para se interagir com o texto. Como eu disse, para que não fique tão extensivo o vídeo, nós vamos pegar aqui pontos principais e pontos fundamentais. No capítulo 4, ou melhor, no capítulo 1, mas no versículo 4, vai estar escrito, Lucas escreveu: E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes. Quem estava comendo? Jesus. Com eles, quem era eles? Os apóstolos. Então, Jesus aqui, depois da ressurreição, estava comendo com os apóstolos. Ele diz: Não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai. Olha só, ele está falando de uma promessa. E qual que era essa promessa? Eles sabiam. Aqui, Jesus no texto que Lucas escreveu, ele não relatou qual era a promessa, mas essa promessa está escrita lá em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Então, volta lá, pega a sua Bíblia, vai lá em Lucas, capítulo 24, versículo 49, e você vai saber qual é essa promessa que Jesus estava falando. Ele estava falando sobre a descida do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Não vos ausenteis de Jerusalém. Então ele está dando uma ordem. Não vos ausentei, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Que é aquilo que Jesus falou, que foi relatado lá em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Pois João batizou com água. Então ele está falando aqui do batismo de João. Mas vós sereis batizados com Espírito Santo dentro de poucos dias. Olha só, ele cita o batismo de João, que João batizou com água, mas ele cita um outro batismo. Qual batismo? O batismo com o Espírito Santo. Então o que ele está querendo dizer com isso? Que o batismo com o Espírito Santo anula o batismo que João ensinou, que era o batismo com água? De forma alguma, de maneira alguma, pelo contrário. O batismo com água, importantíssimo. Todos nós cristãos precisamos passar pelo batismo que João o Batista ensinou. Mas ele está dizendo, mas agora tem um novo batismo. E esse batismo é um batismo com Espírito Santo. E aí nós precisamos perguntar, e qual que é a funcionalidade desse batismo com o Espírito Santo? Ou melhor, qual o propósito desse batismo com o Espírito Santo? Nós vamos ver no versículo 6, ele vai dizer: aqueles que se haviam reunido perguntaram: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E aí Jesus vai falar com eles: não vos importa saber os tempos, não se preocupem com o tempo. Vocês estão preocupados com o tempo, mas o que mais interessa não é o tempo. Vocês precisam aprender algo ainda mais precioso, e não é o tempo. Então, não vos importa saber os tempos ou a época que o Pai determinou pelo seu próprio poder. No entanto, olha só, isso aqui é importantíssimo. No entanto, recebereis poder. Jesus está falando, vocês vão receber poder. Quando que eles iam receber poder? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, ficam reunidos. Não saiam daqui, vai se cumprir a promessa. Qual promessa? Que eu falei com vocês lá em Lucas 24, 49, que vocês seriam batizados com o Espírito Santo, vai descer sobre nós o Espírito Santo de Deus. E então, nós já entendemos, eles vão receber poder. Quando? Ao descer sobre eles o Espírito Santo. Agora, qual que é o propósito desse poder que eles vão receber? Para que eles vão receber esse poder? Olha só, e sereis minhas testemunhas. Então, o propósito de receberem o poder é para que sejam testemunhas. Testemunhas de quem? De Cristo. Testemunhos de tudo aquilo que Cristo fez, mas muito mais que isso, testemunhos da ressurreição de Cristo. Então, eu e você precisamos sermos batizados com o Espírito Santo, porque é um batismo de poder. E esse poder nos capacita a sermos testemunhos de Cristo. Aonde? Somente dentro da igreja? Aonde nós precisamos ser testemunhos de Cristo? Olha só, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, ele está falando aqui de uma gama evangelística. Vocês vão pregar
o evangelho, vocês vão ser minhas testemunhas e vão fazer isso cheios do poder do Espírito Santo e vão pregar a todos os gentios, todos aqueles que não conhecem a mim. Vocês vão ser minhas testemunhas e vão pregar sobre mim para eles, vão pregar sobre a minha ressurreição. Jesus está falando isso com eles. E aí, depois que eles disse isso, vai falar o versículo 9, no versículo 10, ele vai ser elevado aos céus, né? Jesus vai ser elevado aos céus, uma nuvem vai se encontrar, ele vai ser levado numa nuvem, e aí 2 anjos vão chegar ali para falar com os discípulos. Por que vocês estão olhando para ele? Da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar. Então vocês estão vendo ele subir, mas ele vai voltar e vai se cumprir tudo aquilo que ele diz. Nós vamos ver esse relato, né? Então voltaram para Jerusalém, depois disso que aconteceu, que Jesus foi elevado aos céus, os discípulos, os apóstolos voltaram a Jerusalém. E nós vamos ver isso no versículo 13. Tendo chegado, subiram ao aposento onde estavam hospedados, ou seja, eles voltaram para o lugar que eles estavam hospedados. E estavam presentes. Quem que estava presente quando isso tudo aqui estava acontecendo? Pedro, Tiago, João e André. Filipe, deixa eu pegar aqui na minha outra versão, o versículo 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago, não é os Iscariotes, tá? E Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, os irmãos de Jesus. Então, olha só, eles receberam uma palavra, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E aí, quando nós vamos pegar o versículo 13, vai falar que os 13 apóstolos estavam reunidos. Então, os 11 apóstolos, né, o versículo que é 13, os 11 apóstolos estavam reunidos. E todos esses, muito importante isso aqui, eles perseveravam juntos em oração e súplicas. Então, olha só, a importância de perseverarmos juntos em oração e súplicas. Aí, a partir do versículo 15, nós vimos aqui no versículo 13, que tinham 11 apóstolos. Mas Jesus tinha levantado 12 apóstolos. Judas Iscariotes tinha traído Jesus, e aí ele não se arrependeu, ele preferiu se matar, se suicidar, do que talvez se arrepender e consertar ali a vida com Jesus. Então, estava faltando um para completar os 12 apóstolos. Então, a partir do versículo 15, nós vamos ver ali. Então, naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, né? Então, Pedro se levanta e vai começar a falar com eles. Olha, estava escrito que iria acontecer isso. Inclusive, estava escrito lá no Salmo 41, versículo 9, que Davi, né, tinha falado e tal, acerca daquele que iria trair Jesus e que ele iria morrer, e iria falar até a forma que ele iria morrer e tudo mais. Então eles falaram, nós precisamos escolher mais um, nós precisamos levantar um para completar o lugar de Judas, o Iscariotes, né? E também Pedro vai citar ali Salmo 69, 25, ele vai citar Salmo 109, 8, e aí nós vamos pular lá para o versículo 24, e olha só, eles sabiam que eles precisavam escolher quem seria o 12º apóstolo ali, discípulo que iriam seguir com eles, né? Então olha só, versículo 24. Versículo 23. Indicaram 2. Eles indicaram 2 pessoas para serem escolhidos. Eles indicaram José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e também indicaram Matias. E como que eles fizeram a decisão dessa escolha? Nós vamos ver no versículo 24, muito importante. Então, oraram, dizendo. Então, olha a importância de orar na hora de tomarmos uma escolha, de termos que decidir sobre algo. Olha o que eles vão falar com o Senhor. Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses 2 escolhestes. Olha o que ele está dizendo. Senhor, nós não conhecemos o coração de todas as pessoas, mas o Senhor conhece o coração de todos, Pai.
o Senhor conhece. Então mostra para nós quem nós devemos escolher para completar o 12º, porque está faltando um, nós somos em 11 agora, porque Judas decidiu abandonar o barco, ele decidiu trair Jesus. Mostra-nos quem é esse. E aí, o versículo 25, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar. Então, versículo 26, lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por unanimidade foi contado com os 11 apóstolos. Então, olha só, outra coisa importante, quando ele fala, e lançando sorte, ele não está dizendo, nós tiramos aqui no Paro Ímpar, nós tiramos aqui no Jockey Pô, nós tiramos aqui na Dedanha, nada disso, nada disso. O que ele está dizendo é que naquele tempo eles tinham uma maneira de se chegarem até o Senhor, mas no capítulo 2 nós vamos ver que essa maneira foi mudada, e foi mudada de forma tremenda, extraordinária. Amém? Glória a Deus. Nós sabemos que o capítulo 1 ia ser um pouco mais comprido, porque nós precisávamos fazer aqui a introdução de quem escreveu, para quem foi, qual o propósito, mas a partir do capítulo 2 os vídeos vão ficarem mais curtos, e a intenção é todas as dúvidas que nós tivemos, todas as perguntas que precisarmos fazer, nós vamos fazer isso no grupo, tá legal? Aí mande a sua pergunta lá no grupo, daquilo que você ficou com dúvida, daquilo que você quer saber, que nós vamos tirar todas as suas dúvidas juntos. Assim como eles faziam, eles estavam orando todos juntos, eles perseveravam todos juntos. Nós também vamos crescer no conhecimento e na graça, todos juntos, em unidade. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe. Tenha uma ótima experiência aí com o Senhor e que o Espírito Santo possa trazer grandes revelações ao seu coração. Fique em paz, Deus te abençoe.